Você já imaginou abrir suas redes sociais e dar de cara com uma ameaça direta do governo da maior potência do mundo, escrita no seu próprio idioma? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. O governo de Donald Trump acaba de subir o tom e a mensagem para os brasileiros é curta, grossa e assustadora. Se você vier para roubar os americanos, o presidente vai te jogar na cadeia e te mandar de volta para o lugar de onde você veio. Mas será que esse é apenas o começo de uma era de portas trancadas? O que está por trás dessa linguagem tão agressiva que nunca vimos antes? A verdade é que o cerco fechou. Na última quinta-feira, dia 15, o Departamento de Estado americano não poupou palavras ao associar a imigração irregular ao saque do Tesouro americano e ao uso indevido de programas sociais. Estamos falando de um movimento coordenado para proteger a riqueza do povo americano contra aqueles que buscam apenas extrair recursos sem contribuir. E não para por aí, pois uma medida ainda mais drástica acaba de ser anunciada, atingindo diretamente quem sonha com visto legal. Será que o sonho americano se transformou em um pesadelo de segurança nacional? Fique comigo, porque os números de deportações são recordes, e o que vou te revelar agora sobre a suspensão de vistos para 75 países, incluindo o Brasil, vai mudar completamente a sua visão sobre o que está acontecendo na fronteira. Essa mensagem direta em português não foi um erro de tradução ou um post isolado, mas sim um aviso oficial e calculado do Departamento de Estado. Estamos diante de uma mudança de paradigma, onde a diplomacia deu lugar à lei e ordem de forma nua e crua. Quando o governo Trump afirma que estrangeiros em situação irregular estão entrando no país para roubar os americanos, ele não está falando apenas de crimes comuns, mas de algo que atinge o bolso de cada cidadão dos Estados Unidos. A narrativa é clara. A imigração descontrolada é vista agora como uma drenagem de recursos, um assalto silencioso ao tesouro americano e aos programas sociais que deveriam servir apenas aos contribuintes que sustentam a nação. Você já parou para pensar no peso dessa acusação? O governo americano está dizendo abertamente que não haverá mais tolerância com quem tenta viver às custas do sistema sem ter o direito legal para isso. E o tom de ameaça é real, pois a promessa de cadeia e deportação imediata para quem for pego nessas condições já está sendo cumprida em números que deixam qualquer um impressionado. Mas o que realmente deixou a comunidade internacional em choque foi a medida anunciada na última quarta-feira. O governo Trump decidiu pausar o processamento de vistos para 75 países, e o Brasil está nessa lista. Isso mesmo que você ouviu. O processamento de vistos de imigrantes para brasileiros está suspenso. O objetivo declarado? Garantir que novos imigrantes não extraiam a riqueza do povo americano. A lógica por trás dessa decisão é que muitos desses países possuem cidadãos que, ao chegarem nos Estados Unidos, acabam dependendo de benefícios sociais em níveis que a administração atual considera inaceitáveis. É uma política de tolerância zero, com o que eles chamam de uso indevido da riqueza nacional. Até o momento, a suspensão foca nos vistos de imigração, aqueles destinados a quem pretende morar permanentemente. Mas o clima de incerteza é tão grande que muitos se perguntam se os vistos de turismo e negócios serão os próximos na linha de fogo. Imagine o impacto disso para milhares de famílias brasileiras que investiram tempo e dinheiro em processos legais e agora se veem em um limbo administrativo por tempo indeterminado. Será que essa é a forma definitiva de Donald Trump dizer que a América está fechada para quem não pode provar total independência financeira? O que vemos é um governo que parou de pedir colaboração e passou a ditar regras severas de sobrevivência econômica e segurança interna. E se você acha que isso é apenas retórica política para redes sociais, os dados oficiais mostram uma realidade muito mais dura nas fronteiras e dentro do território americano, com operações de busca e apreensão que não dão trégua. O cerco não está apenas se fechando, ele já se fechou. E a pergunta que fica para quem ainda planeja uma vida nos Estados Unidos é: vale a pena arriscar o confronto direto com um sistema que agora te enxerga como uma ameaça à sua própria riqueza? Com base nos dados impressionantes que acabamos de ver, fica claro que não estamos falando apenas de palavras ao vento, mas de uma máquina de execução que está operando em velocidade máxima.
Para você ter uma ideia da magnitude do que está acontecendo agora, os números oficiais do próprio governo americano revelam uma realidade avassaladora, que muitos duvidavam que seria possível. Entre janeiro e dezembro de 2025, a administração Trump conseguiu remover nada menos que 2.500.000 imigrantes ilegais do território americano. Desse total, mais de 605.000 pessoas foram formalmente deportadas, retiradas à força após serem capturadas pelas garras do ICE, a polícia imigratória que agora atua sem as amarras do passado. Mas o dado que realmente chama a atenção e que mostra a eficácia dessa nova estratégia de comunicação agressiva é o de 1.900.000 pessoas que optaram pela chamada autodeportação. Você entende o que isso significa? Quase 2 milhões de pessoas decidiram ir embora por conta própria, movidas pelo medo de enfrentar a prisão ou atraídas pelos incentivos financeiros oferecidos pelo governo, como o uso do aplicativo CBP Home, que garante voos gratuitos e até $1.000 para quem decidir sair voluntariamente. O recado foi ouvido em alto e bom som. Ou você sai pelo caminho mais fácil, ou o Estado americano irá te buscar. É uma estratégia de custo-benefício brutalmente eficiente para o pagador de impostos americano, que deixa de gastar bilhões com processos judiciais longos e custosos para focar naquilo que realmente importa, a segurança das fronteiras. E é aqui que entramos no ponto mais polêmico e atual dessa semana. A decisão de suspender o processamento de vistos para 75 países, incluindo o Brasil, não é um ato aleatório de hostilidade, mas uma aplicação rigorosa do conceito de carga pública. O governo americano identificou que imigrantes vindo dessas nações estavam acessando benefícios sociais em níveis que a administração considera inaceitáveis. Para o presidente Trump e sua equipe, o imigrante ideal é aquele que vem para agregar valor, investir e trabalhar, e não aquele que busca se pendurar no sistema de bem-estar social financiado pelo suor do cidadão americano. Ao congelar esses vistos de imigração por tempo indeterminado a partir do próximo dia 21 de janeiro, os Estados Unidos estão enviando uma mensagem de proteção à sua própria riqueza. Eles estão dizendo que o sonho americano não é um cheque em branco e que a entrada no país é um privilégio, não um direito garantido para quem quer apenas extrair recursos do Tesouro Nacional. Como você se sentiria se o seu vizinho entrasse na sua casa sem ser convidado e ainda exigisse que você pagasse a conta de luz dele? É exatamente essa a lógica que o Departamento de Estado está usando para justificar esse cerco sem precedentes. E o impacto para o brasileiro é direto e imediato. Milhares de processos de green card e transferências de gestores estão agora congelados, aguardando uma revisão minuciosa sobre quem realmente tem condições de se sustentar em solo americano. A era da tolerância com a dependência estatal acabou, e o que estamos vendo é o nascimento de uma política externa que prioriza o seu próprio povo acima de qualquer agenda globalista de fronteiras abertas. Diante de tudo que vimos até aqui, fica claro que o tempo da complacência e das fronteiras abertas nos Estados Unidos chegou ao fim de maneira definitiva e sem precedentes. O que o governo Trump está fazendo não é apenas uma mudança burocrática de regra, é um grito de soberania que ressoa por todo o planeta e coloca o interesse nacional acima de qualquer agenda globalista. Mas será que esse endurecimento é a única forma de salvar a economia americana de um colapso causado pelo assistencialismo descontrolado que vimos nos últimos anos? A realidade nua e crua é que nenhuma nação consegue prosperar se permitir que suas riquezas e o suor de seus contribuintes sejam drenados sem critério por quem entra pela porta dos fundos do sistema. Ao suspender os vistos para países como o Brasil e apertar o cerco com mensagens diretas de prisão, os Estados Unidos estão reafirmando que a ordem e a lei devem prevalecer sobre o caos migratório que se instalou na fronteira. É uma postura que muitos consideram dura demais, mas para quem defende a proteção do Tesouro Nacional e a segurança das famílias que pagam seus impostos em dia, parece ser o único caminho viável para restaurar a grandeza da América. Estamos presenciando um momento histórico onde o sonho americano está sendo rigorosamente redefinido. Ele continua existindo,
mas apenas para quem está disposto a seguir as regras, respeitar as leis e contribuir de fato para o crescimento do país. O aviso foi dado em português para que não restasse nenhuma dúvida na cabeça de quem pretende arriscar tudo em uma aventura ilegal que agora pode terminar em uma cela de cadeia. E agora eu quero saber a sua opinião sincera sobre essa nova era de ferro na fronteira americana e essa suspensão de vistos que pegou todos de surpresa. Você acredita que o presidente Trump está certo em usar esse tom de ameaça para proteger a riqueza dos Estados Unidos e evitar que o país seja explorado? Ou você acha que essas medidas acabam punindo injustamente brasileiros que buscam apenas uma oportunidade honesta de trabalho? A sua voz é fundamental para o nosso debate político, então não deixe de comentar aqui embaixo o que você pensa sobre esse bloqueio de vistos e essa nova política de deportação em massa. Se você valoriza informações diretas, sem filtros e que mostram o que está acontecendo de verdade no cenário internacional, deixe o seu like agora mesmo, pois isso ajuda o algoritmo a entregar este conteúdo para mais pessoas que precisam estar alertas. Compartilhe este vídeo agora mesmo nos seus grupos de WhatsApp e com todos os seus amigos que têm planos de viajar ou morar fora, para que ninguém seja pego de surpresa por essas mudanças drásticas. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino, para não perder as próximas atualizações sobre essa crise migratória que está apenas começando a mudar o mundo. Até a próxima!